Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Super Mundial de Clubes é o nosso desafio, a nossa pauta para trazer para você muitas informações. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha, porque tem jogão na área. Tem Flamengo e Chelsea. É o desafio sul-americano contra os europeus. E eu já faço um convite a você, além de você se inscrever no nosso canal, que eu tenho certeza que você já está inscrito em Flash Score BR, aqui ó, pinta no QR Code, na sua tela, bem no cantinho, para você escanear e abrir e ter muita informação na palma da sua mão. Vou convocar o nosso camisa 10, Eduardo Gerac. Edu, a última vez que eu lembro de um sul-americano vencendo um europeu foi justamente o Chelsea o derrotado. Se as minhas contas não estão erradas, já temos 13 anos de distância. Será que o Flamengo quebra essa escrita? Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Flash Score. Não, sem dúvida, né? Você faz referência àquela conquista do Corinthians, né? Uma conquista muito comemorada pelo Timão, sem dúvida alguma. Desde então, né? Um sul-americano, um brasileiro também não conseguiu vencer um europeu. Ó, nessa primeira rodada, melhor dizendo, da fase de grupos, né? Da Copa do Mundo aí de clubes, tivemos 12 europeus em ação, né? Claro que o PSG jogou com o Atlético de Madrid, então a gente tira esses dois. Aí os outros 10, dos 10 que entraram em campo, né, a gente teve 5 empates e 5 vitórias dos europeus. Eles ainda não perderam nessa competição. Quem sabe o Flamengo seja o primeiro time aí a derrotar um europeu, né? Claro que tem muita discussão, né, Fábio, sobre essa questão aí do futebol europeu, futebol sul-americano, mas eu acho que ainda é uma amostra muito pequena, né? Então vamos acompanhar um pouco mais para a gente conseguir ter um panorama um pouco mais sólido. Agora, falando exclusivamente do Chelsea, né, o adversário do Mengão nessa segunda rodada aí da fase de grupos da Copa do Mundo, o Chelsea, que tem no seu banco de reservas, né, o Enzo Maresca, o italiano, ele que, podemos dizer assim, é um discípulo do Guardiola, né? Tanto que a gente tem até uma tela para mostrar como que o Chelsea jogou na primeira partida, né? O Chelsea que venceu o seu compromisso contra o Los Angeles por 2-0. E aí eu vou chamar a atenção, a gente está com os números do jogo, né? Ou seja, em termos de gols esperados, o Chelsea teve 2,24, ou seja, ele produziu para fazer mais de 2 gols, acabou fazendo 2 gols, o que é o ideal, vamos dizer assim, nessa estatística, né? Teve muito mais posse de bola, e isso é uma característica da equipe do Maresca, né? O italiano gosta demais dos times que ficam com a bola. Total de finalizações, 17, sendo 6 no alvo, criou 4 chances claras, teve 7 escanteios a seu favor e uma eficiência nos passes de 92%. Por que eu estou realçando essa questão dos passes, né, da questão da posse de bola? Porque é isso, o Maresca, ele gosta de times assim, né, de times que jogam apoiado, com muita aproximação, com muito toque de bola, com muita posse, e aí ele tem aquela estratégia que aparece muito nos jogos do Chelsea, de colocar os laterais por dentro, né? No campinho que a gente tem aqui na nossa tela, Fábio, tem ali o Cucurella, que é o número 3. Você vê que ele está muito mais por dentro, a posição média dele é dentro do círculo central, apesar de ele ser um lateral esquerdo, né? Porque o Madueke joga mais perto, né? O número 11 do lado, eu estou focando aqui do lado esquerdo do ataque do Chelsea, e o Cucurella tem essa missão, né, de jogar sempre por dentro. Ele faz isso, claro, para ampliar demais a largura do campo, né, para o time conseguir envolver mais o adversário, e também, e aí que eu acho que vai ser o ponto-chave nesse jogo, né, entre Flamengo e Chelsea, ele faz isso também muito para povoar o meio-campo, né? Tanto que o James, que é o lateral direito, nesse diagrama, nesse mapinha, também aparece mais por dentro. Você vê que o Chelsea
na posição média, principalmente nessa partida contra o LA, ele tem ali 6 jogadores concentrados quase no meio-campo, né, dentro do círculo central. Então, isso é uma característica que aparece demais e não vai ser diferente nessa partida contra o Flamengo. E acho que a característica do Cucurella, que o Maresca aproveita, é que é a facilidade que ele tem de jogar por dentro, como se fosse o meia, que é uma posição secundária até que ele já atuou. Então, acho que esse fato, além de alargar o campo com os seus pontas, seus extremos, e os laterais vindo por dentro, dando opção, como se fosse uma dobra de meias, é aproveitar a característica que tem o Cucurella. E aí o Felipe Luiz, claro que já estudou muito bem o Chelsea para esse jogo, 3 da tarde, tá, galera? Só para lembrar você, é um horário mais cedo, 1 hora menos na Filadélfia, 2 da tarde, muito calor. E aí o Flamengo é um time também de muita intensidade. Eu quero entender, Edu, como é que vai ser esse duelo de 2 times que são intensos, que gostam de ficar com a posse de bola, sob um calor de 2 da tarde, hein, Edu? Não, sem dúvida. Esse é o ponto-chave, Fábio. Você tocou no ponto realmente central ali desse jogo, né? Porque, é claro, os 2 times gostam demais de pressionar o adversário, né? Principalmente na saída de bola. Isso também é uma característica do Chelsea, claro, é uma característica do Flamengo. Gostam demais de ter a bola ali na região do meio-campo e tal, para ir envolvendo o adversário, né? E aí tem, claro, essa questão do Flamengo, né? O Jorginho ali como o segundo volante, podemos dizer assim, ao lado do Pulgar. Isso vai ser uma questão chave para o Flamengo. O Jorginho é uma peça-chave, ele que já jogou na primeira partida, né? Ele entrou como titular ali do lado do Pulgar, e aí, claro, vamos ver ele que está chegando agora, né? Primeira partida dele com o Flamengo, vai ser a segunda agora, tudo indica, contra o Chelsea. Então, esse meio-campo ali do Pulgar, o Jorginho, o Gerson, né, jogando um pouco mais aberto, junto com o Arrascaeta, aí vai ser realmente a questão principal dessa equipe do Flamengo. Como que vai funcionar realmente esse meio-campo? Se o Jorginho já vai conseguir se dar melhor, né, com os seus companheiros, ele que está chegando agora, claro, precisa de um certo entrosamento, né? E lá na frente, a expectativa é Luiz Araújo e Pedro novamente, e o Luiz Araújo desequilibrando, né? O Luiz Araújo que jogou demais na primeira partida do Flamengo contra o Esperança. A gente tem até uma tela, um gráfico novo aqui na Flash Score, né? De pressão, para ver, claro, como o Flamengo foi muito superior à equipe da Tunísia, né? Você vê que os gráficos, as barras, né, em azul, mostram a pressão do Flamengo sobre o adversário. Aquela coisa do perde, pressiona, tal. E o Tunis, você vê que a gente tem muito menos figuras ali em vermelho, né, barras em vermelho, do que em azul. E aí os 2 gols do Flamengo em momentos chaves, né, da partida. Principalmente o segundo gol do Flamengo foi quando a equipe do Esperança estava indo um pouco mais para frente, estava tentando empatar o jogo, e aí o segundo gol do Flamengo deu uma tranquilizada, né, na galera do Mengão. E só uma outra coisa interessante, Fábio, que tem pouca gente discutindo isso, mas é sempre bom lembrar, né? Ainda mais no caso dos brasileiros, né, que gostam, às vezes, de conversar um pouco mais com o árbitro, os treinadores também. O Flamengo, ele está na frente do Chelsea nesse grupo exatamente por causa dos cartões amarelos, né? O Flamengo que tem 1 cartão amarelo e o Chelsea tem 3 cartões amarelos. Então, essa coisa do cartão amarelo tem que começar a tomar cuidado, né? Ainda mais no caso dos árbitros, que a nossa cultura aqui, tanto brasileira quanto sul-americana, é aquela cultura, uma cultura que eu não gosto, é verdade, mas é a cultura de pressionar mais o árbitro, de conversar demais com ele, às vezes até uma reclamação um pouco mais assintosa e tal. Então, isso pode ser decisivo lá na fase final da fase de grupos, né? Na terceira rodada da fase de grupos. E um detalhe que chama a atenção, né, Edu? Porque esse jogo, para mim, ele vai ser o indicativo de quem vai sair em primeiro. Quem vai sair em primeiro do grupo. E sair em primeiro do grupo, provavelmente, significa fugir do Bayern de Munique nas oitavas.
O Flamengo tem, na minha avaliação, um duelo mais difícil na última rodada, que é o LA Galaxy. Já o Real Madrid, não, o Chelsea. Pega o Esperance. Exatamente, porque a gente vai ter o enfrentamento, é isso mesmo, é grupo A com o B, o C com o D e o E com o F, né? Como o Flamengo está no grupo D, o cruzamento é com o grupo C e tudo indica que o Bayern aí deve ficar na primeira colocação, né? Não vejo a tendência, né? Não vejo o Benfica ou o Boca tirando esse primeiro lugar do Bayern. Então você tem toda a razão. Além do resultado em si, ficar de olho nessa questão aí dos critérios de desempate, né? Que primeiro é saldo de gols, depois gols marcados, confronto direto e cartões. Cartões amarelos e vermelhos e soma cartões para o banco, para os treinadores, soma tudo. Então precisa ficar... O Abel Ferreira, na primeira rodada, já tomou um cartão amarelo bobo ali na beira do campo, né? Então tudo isso precisa ficar de olho. Agora, sem dúvida alguma, vai ser um jogão, né, Fábio? É a primeira vez que Chelsea e Flamengo jogam, né, na história do futebol. Essa Copa tá dando para a gente essas oportunidades, né, de terem mais confrontos, né, entre brasileiros e europeus, né, entre sul-americanos e europeus. Então isso é bem legal, é bem interessante sim a gente acompanhar. E eu estarei nesta narração contando tudo para a galera Flashcore. Vai ser um grande jogo, um duelo sul-americanos contra europeus. Vamos aguardar. Será que terá a lei do ex? Jorginho é ex-Chelsea também. Exatamente. Grande abraço, Edu. Até a próxima. Valeu, Fábio. Abraço. Boa transmissão. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Deixa o seu like. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. E, claro, baixe o aplicativo. Ele pinta aqui no cantinho, na sua tela. É 0800. É muita informação na palma da sua mão. Por quê? Super Mundial de Clubes é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.